Civil, você vai encontrar o seguinte posicionamento, que essa parte do 1520 do Código Civil não tem mais aplicabilidade, ou seja, que uma pessoa não terá autorização para casar, menor de 16 de idade, simplesmente por objetivo de evitar o cumprimento ou a imposição de pena. Na verdade, essa hipótese, gente, é uma hipótese que claro, o motivo, né, da previsão legal, a ratio legis, é bem questionável, não é mesmo? Porque a ideia era de uma pessoa que havia praticado um crime, né, contra os costumes, normalmente um ato sexual contra uma menor de idade, e essa pessoa ia lá e para evitar o cumprimento de pena, de responder por qualquer crime, ela vai lá e se casa com a menor de idade. Vejam só, recentemente não, em 2005, vamos deixar bem clara aqui a data, nós tivemos uma alteração no Código Penal. A Lei 11.106 de 2005 revogou o artigo 107, na verdade, no seu inciso 7º, para excluir a hipótese que previa a extinção da punibilidade caso o agressor se casasse com a sua vítima. Essa revogação do inciso 7º do artigo 107 do Código Penal, que trazia essa hipótese de extinção da punibilidade, com a revogação dela, muitos autores começaram a falar, olha, se eu não tenho mais extinção da punibilidade no direito penal, não há mais essa possibilidade de se casar também no direito civil. Ocorre que, se nós analisarmos com um pouquinho mais de atenção o direito penal, nós vamos ver que também é caso de extinção da punibilidade o perdão aceito, né, no caso de um crime que tem a natureza de ação penal privada. Você que está aí, que gosta de estudar a matéria do direito penal, me acompanhe nesse link. A aplicabilidade do dispositivo era com relação ao crime contra os costumes, não era? Era. O crime contra os costumes, em regra, tem a natureza de ação penal privada ou ação penal pública? Resposta, em regra, de ação penal privada. Meus amigos, se a vítima deseja se casar com seu agressor, ela está fazendo o quê? No mínimo, perdoando ele por aquele ato de agressão. Ora, se eu estou diante de um crime que tem a natureza de ação penal privada e a vítima está perdoando o seu ofensor, eu vou ter o quê? Eu vou ter da mesma forma a extinção da punibilidade no direito penal. Qual é a diferença? Antigamente, antes da revogação pela Lei 11.106 de 2005, eu não fazia distinção entre qual era a natureza do crime contra os costumes. E atualmente eu faço. Se a ação for penal privada, o menor pode se casar se houver o perdão. Se a ação for penal pública, não há possibilidade de aplicar o 1520 do Código Civil, não será possível o casamento, nem haverá a extinção da punibilidade no direito penal. Tome cuidado, que o ponto é controverso, é um ponto polêmico e complicado de ser trabalhado, ok? Professor, e aí? Se a pessoa foi lá, não está em nenhuma dessas duas situações e se casou com menos de 16 anos de idade, se não está em nenhuma dessas duas situações do 1520, que você que está acompanhando viu que essas hipóteses exigem também uma autorização do juiz. Então, se não é nenhuma dessas hipóteses em que houve autorização do juiz e uma pessoa com menos de 16 anos de idade se casou, esse casamento é anulável. O Código Civil coloca apenas uma restrição. Cuidado. Se a pessoa se casou, não se encontrava numa das hipóteses do 1520, se casou com menos de 16 anos de idade, sem autorização de ninguém, sem autorização do juiz, sem autorização de nada, porque os pais não autorizam o menor que tem menos de 16 anos de idade. É autorização do juiz nas hipóteses do 1520. Essa pessoa foi lá e se casou, o Código fala que o casamento é anulável. Mas o próprio Código Civil fala que se após o casamento resultou uma gravidez do menor, nós temos o quê? A possibilidade desse casamento ser convalidado. Então vejam, se a pessoa foi lá e se casou com menos de 16 anos de idade, sem ser uma das hipóteses 1520, o casamento é anulável. Se a pessoa foi lá e engravidou, nós temos o quê? A convalidação desse casamento. Esse casamento não poderá ser mais anulado. Segunda hipótese de anulabilidade do casamento previsto pelo Código Civil. Nós vamos tratar de todas, mas apenas algumas delas, das principais. A segunda hipótese de anulabilidade do casamento é da hipótese do menor, que já tem idade núbil, mas que se casou sem o consentimento dos seus pais. Deveria ter tido o consentimento dos pais ou o suprimento judicial do consentimento dos pais. Ele foi lá, não teve esse consentimento, se casou de teimosia. Esse casamento, de acordo com o Código Civil, é anulável. O Código excepciona apenas a hipótese em que, mesmo sem o consentimento dos pais, os pais foram lá e participaram da cerimônia do casamento. Por que essa exceção, professor?
Ora, se os pais estavam presentes, isso aí significaria uma concordância tácita, um consentimento tardio e tácito dos pais com a celebração daquele casamento. Ok, senhores? Professor, vamos lá. Que outras hipóteses nós temos também de anulabilidade do casamento? Nós temos também a possibilidade de anulabilidade do casamento no caso de vícios do negócio jurídico. Que vícios seriam esses? O Código Civil permite a anulação do casamento por erro, por ignorância e por coação. Professor, erro, ignorância e coação, nós estudamos essa matéria lá nos vícios do negócio jurídico, lá na teoria geral do negócio jurídico. Exatamente. E esses vícios, eles permitem a anulação do casamento. Você se lembra o conceito de erro, de ignorância e de coação? Erro é o quê? Erro é a falsa percepção da realidade. A pessoa acredita em alguma coisa, em alguma situação, e aqui no caso é erro quanto à pessoa do cônjuge, ele acreditava que o cônjuge era de determinada forma, era de determinada pessoa, e se confundiu a respeito do cônjuge. Ignorância é o completo desconhecimento da realidade. É a mesma coisa que o erro? É, tanto que o Código Civil, inclusive, trata de forma conjunta, tratando como sinônimos os institutos, os termos erro e ignorância na parte geral. E, por fim, também na hipótese de coação. Coação é a pressão, ameaça, exercício sobre uma pessoa para que ela realize o negócio. No caso, o casamento. Professor, mas espera aí, me dá um exemplo de erro. Erro quanto à identidade do cônjuge. Um exemplo famoso, casei com uma pessoa, casei com Maria, mas na verdade Maria não era Maria, Maria era Flávia. Ela utilizava um documento falso e eu casei. Veja, se eu casei com uma pessoa que nem o nome eu sei, meus amigos, sem dúvida alguma, eu tenho um erro quanto à identidade física dessa pessoa. Professor, um erro quanto à identidade pode ser sobre diversos aspectos. E, inclusive, algumas situações permitem o erro com relação à honra e à boa fama, a ignorância de moléstia grave, transmissível. Casei com uma pessoa, por exemplo, portadora de uma doença, como, por exemplo, a AIDS. Descobri após o casamento, existe a possibilidade de anular esse casamento? Resposta sim. O requisito é, tome sempre muito cuidado, você tem que se casar sem saber o que a pessoa era. Professor, casei com uma menina que era garota de programa. Descobri agora, após a celebração do casamento. Eu posso anular? Pode sim. Agora veja, casei com a menina sabendo que era uma ex-garota de programa. Posso pedir anulação desse casamento? Resposta não. Assim como também não pode pedir anulação do casamento, aquelas pessoas que conhecem o noivo numa penitenciária, o cara está preso, a pessoa está preso, o cara foi preso, famoso maníaco, que praticava atos de violência sexual contra as mulheres. A mulher viu a foto do cara no jornal, ficou apaixonada, foi lá e se casou com ele na cadeia. Depois ela pode vir para o juiz e falar, excelência, casei com um estuprador, eu não sabia, posso anular o casamento? Meu amigo, o juiz vai falar o quê para essa pessoa? Óbvio que não. Tanto o erro quanto a ignorância presume o quê? Um falso conhecimento da realidade. Quando se casou, a pessoa não tinha conhecimento daquela situação. Ela foi descobrir aquela situação somente após a celebração do casamento. Por isso que o casamento é anulável nessas hipóteses, ok? O Código Civil também permite a anulação do casamento quando a pessoa fez o casamento por procuração e revogou essa procuração antes do casamento. Olha só que interessante. Professor, uma pessoa pode se casar por procuração em nosso país? Claro que pode. A pessoa vai lá, teve algum problema, vamos imaginar, ganhou uma bolsa de estudos, estava com um casamento marcado aqui no Brasil, tudo certo, ou ela ia viajar para pegar essa bolsa de estudos, ou celebrava o casamento, perdia a bolsa de estudos, ficou numa situação que não tinha o que fazer, ela pega e faz o quê? Ela vai viajar e deixa uma procuração. Essa procuração para o casamento, ela deve ser feita através de escritura pública, e ela é personalíssima. Ela tem personalíssima e especial. Você somente pode fazer essa procuração com o quê? Colocando todos os elementos em uma procuração específica. Não pode ser aquela procuração quando você vai viajar, você fala assim, deixa procuração do meu pai para praticar qualquer ato da vida civil, contratar, comprar, abrir conta no banco, vender cachorro-quente e casar. Não pode ser uma procuração dessa. Tem que ser específica para o ato, somente para o casamento. Só que olha só que interessante. O Código Civil prevê a possibilidade dessa pessoa o quê? Revogar essa procuração. A revogação, obviamente, tem que ter o quê? Seguir a mesma solenidade da procuração. Então, a procuração é feita por escritura pública, a revogação tem que ser feita por escritura pública. E aí, o que acontece? Mesmo que essa procuração
não chegue a tempo